aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo falando sobre um subtipo de criatura do Chaotic TCG. Dessa vez as criaturas Scout, exploradoras, é uma tradução interessante. Esse é um subtipo que está presente em todas as tribos, é um subtipo até que bem grande. Eu ia fazer um pouco mais para frente, mas a pedido de um inscrito bem insistente, estou trazendo ele agora. Vamos falar então das principais, na verdade todas as criaturas Scout, passando bem rápido sobre essas cartas, e as cartas suportes também. Começando pelo outro mundo, Antidion. Esse pato apareceu bastante na animação, mas não no card game. Não tem status muito bons, não tem uma energia muito legal. Artoa, as duas versões dele são criaturas Scout. A versão Capitão do Exoa é muito mais jogada, tem um efeito de suporte muito bom. A versão Minion, nem tanto. Bidwar, essa é uma carta da coleção que não foi lançada, tem um efeito de tirar a invisibilidade da criatura do oponente, que é algo até que comum para criaturas Scout também. Blazer, esse é lembrado na animação, apareceu bastante. As duas versões dele são exploradoras, ele é um fazedor de mapas, então até que faz sentido. E as duas versões têm efeito relativo a buscar locais, o que é interessante até para a função dele, fazedor de mapas, e tem a ver com algumas criaturas exploradoras também. Ele não é o único que consegue fazer isso. Dalgad, ele é bem usado como elementarista, o subtipo elementarista que ele tem, mas ele também é um explorador, é até que vê jogo no TCG. Dráctil, esse é bem clássico na animação, todo mundo lembra dele, mas aposto que ninguém jogou com ele. É uma carta que bem merecia uma versão um pouco melhor. Ele tem o Range Swift, que também é uma habilidade bem comum para exploradores. Gaspedon, outro clássico da animação, apareceu bastante nas 3 temporadas. Ele tem uma habilidade de Swift e, apesar de ter uma velocidade bem alta, ele ainda tem um suporte para aumentar ela ainda mais. Hifdan também é um explorador que tem uma habilidade de ganhar range e Swift. Acho que ele ainda não está no Recode, não tem como jogar com ele ainda. Larina, também uma carta bem clássica, não tem habilidades, mas tem elementos e contadores. Meglax, a versão explorador de Magnetita, também é um explorador. Como ele foi explorar a cidade dos elementos, ele ganhou o tipo explorador, então, nessa versão dele. Mesmar também apareceu bastante no desenho, com habilidade de Swift. Vlar, um ladrão safado, que é muito jogado em alguns decks, geralmente decks que giram em torno dele, e a habilidade dele de roubar equipamentos da criatura do oponente. E o Yox também tem uma versão explorador, tem a habilidade surpresa, que aí ele sempre ataca primeiro. Agora do submundo existe o Dirtax, que também tem uma habilidade de Swift. Hearing, as duas versões dele são exploradoras. As duas têm um efeito de buscar local, sendo que a versão Minion também tem uma habilidade de fazer o oponente descartar. No caso, você olha uma carta da mão dele e descarta uma, por isso ele é bem jogado por causa disso. Carrick, ele também é uma carta bem da primeira coleção, tem o Range e Swift padrão. Ketak, esse é um explorador bem mais agressivo, intimidar energia, que é uma habilidade bem forte. Crad, esse apareceu na animação também, ele tem ou um Swift 2 ou um Intimidate, de poder. Creek, as duas versões dele também são exploradoras. A versão inicial tem o Intimidate e Range sem nenhum Swift, que na primeira coleção era até comum. E a segunda versão ainda não está no Recode, mas tem uma habilidade interessante de reduzir energia. Acho que vai valer a pena jogar com 2 cópias dele quando ele chegar no Recode. Mishi, que é o nome mais engraçado de criatura que tem no Chaotic, tem um Swift 1 padrão. Nautilex, ele tem 3 versões, mas 2 deles são exploradoras. Ele era sempre visto como um espião que tentava invadir outro mundo, então faz sentido esse subtipo. A versão espião aquático tem apenas um REC, status legais e 2 contadores, e a versão Minion tem algumas habilidades interessantes, que podem ganhar ou disciplina ou ganhar um elemento, no caso destruir um equipamento ou ganhar um elemento. Opto, ele é um explorador que tem uma habilidade de suporte para outros exploradores, como vai ser visto mais para frente. Oslai, o piloto do Chaos,
O equipamento dele já está no Recode, o Ozlai Rec, mas o próprio Ozlai ainda não. Ele tem uma habilidade de burn de suporte e uma habilidade de outro perform também. Felfor, esse aí é um explorador, mas explorador Marrilha, na verdade, estava sendo um espião deles, bem lembrado do desenho, tem um papel muito importante na segunda temporada. Haram, as duas versões dele tem um subtipo explorador. Esse também apareceu bem desde o começo, desde a primeira temporada. A versão normal tem o range sem Swift, como eu falei, tem cartas que faziam isso. E a versão Minion tem um Swift 3 e tem a habilidade de interceptar um ataque do oponente. Skythia, a espiã de Gothos, por ser uma espiã que estava monitorando a tradução da placa da Cótica, ela também tem esse subtipo. Tem uma habilidade de burn um pouco estranha, mas já está no Recode, chegou faz pouco tempo. Tasca, além de exploradora, também é uma capataz, uma Taskmaster. Tem uma habilidade de burn de 15 de dano, mas só pode ser feita em uma criatura adjacente. E o Torna, que é um explorador que, se você tiver um Mypigeon, ele ganha um desarme. Agora falando dos Mypigeons. A Jara, a Mypigeon do passado, também é exploradora e é um ótimo suporte para o subtipo Pest. Bivi, que é um explorador que, se estiver enfrentando uma Marrilha, ele ganha um Strike 20, e se estiver num local miragem, as disciplinas dele não podem aumentar ou diminuir. Uma carta estranha que ainda não está no Recode. Ebica é um suporte para equipamentos de criaturas do outro mundo. Getup, esse apareceu muito na animação, não tem efeitos, mas tem 2 contadores, o que é até bom para um Mypigeon. Otini, um dos poucos Mypigeons que tem elemento água, e ele tem tanto o Swift 2 quanto um Água 5, dependendo do deck que ele está. Kian, as duas versões dele são criaturas exploradoras, inclusive uma tem até no nome de explorador solitário. Ele apareceu na animação, usado até pelo Tom, naquele episódio do Tiani, que é um dos meus favoritos. A versão inicial tem uma invisibilidade surpresa, e a segunda versão tem gastear e vira os equipamentos para baixo. Ribian, esse aí tem invisibilidade desarme, ar 5 e um suporte que aumenta os danos causados à própria criatura, como o Reckless. Ruban, esse aí é um Mypigeon presente no Starter Mypigeon, invisibilidade surpresa, Swift 1 e status e elementos até que bons. Shinad, esse é um Mypigeon que tem um efeito esquisito. Quando ele vai lutar, ele troca de lugar com uma criatura do submundo que você controla. Ele ainda não está no Recode. Siri, esse também está presente no Starter Marrillion, usando o efeito Minion dele. Shelf, esse é muito importante, praticamente o melhor Mypigeon que tem contadores, por isso ele é usado muito em decks mistos ou em decks leais. Sobre os Daemons, existem poucas criaturas com esse subtipo. Existe o Elad, que às vezes vê jogo em decks de compost, porque quando ele está no descarte, os Mandíbulos ganham Superar Coragem 5. Formicidor, uma carta bem marcante da animação, é dito que ele é um explorador na própria descrição dele, explorando locais do submundo. Tem uma habilidade de ganhar 10 de coragem para cada mandíbula que você controla, se Raiva está ativa. Bundak, um Daemon voador que tem uma habilidade de range e swift muito boa, quando o Raiva está ativa. E o Tarek, que tem um efeito de suporte para criaturas com terra. Ele está presente no Starter Daemon. Os Marrillions têm apenas 3 criaturas com esse subtipo. O Laminkal, que pode ser o mais importante Scout, ele é um Fluid Morph também, e isso você vai ver que tem um suporte muito bom para ele. Felfor, que além de ter uma habilidade extremamente chata, também é um Scout e também é Fluid Morph. E existe o Sonlas, recentemente chegou no Recode, e além de ser um Caral, também tem um subtipo Scout. E ele também tem o efeito de tirar a invisibilidade de uma criatura do oponente. E agora os suportes dessas criaturas, desse subtipo. O Opto, como eu falei, ele faz com que todo Scout ganhe imunidade e invisibilidade, então retira a invisibilidade da criatura do oponente e ele não pode mais ganhar. Mas esses efeitos não são muito bons, porque existem formas de evitar isso. Existe o ataque Scout Strike, que chegou recentemente, custo 2, dano 5, e até que tem um efeito interessante. Existe o equipamento Scout Monocular, que é muito bom, principalmente se o Scout é um Fluid Morph, que faz com que ele vire um equipamento que está para baixo para cima. Com isso dá para fazer muitos tipos de loop,
virando o equipamento para cima e para baixo. Existe o local Portões da Rainha, que também dão invisibilidade, no caso, imunidade e invisibilidade para criaturas Scout. E existe o local Mypedian Dew Farm, que faz com que os Scouts ganhem elemento água, apesar de o segundo efeito ser mais importante, que é fazer com que criaturas com água ganhem a habilidade de curar, pagando um contador. Esses são os Scouts exploradores do Chaotic TCG. Deixa um like, comenta aqui embaixo o que acha, vem para o nosso canal, vem para o nosso Discord, e é isso aí. Até o próximo vídeo.